Olá, graça e paz. A nossa jornada de leitura bíblica chega agora à 35ª semana. E nessa semana as nossas leituras avançarão pelo primeiro livro dos Reis, indo do capítulo 11 até o 20. Nessa semana, então, de leituras, nós veremos o declínio do reinado de Salomão, né, no capítulo 11 aí. Tínhamos visto na semana passada a sua ascensão, a sua riqueza, a sua glória, a sua sabedoria. Agora vemos o seu declínio, a sua idolatria. E então, do capítulo 12 até o 14, nós vemos o castigo de Deus se desenrolando com a ascensão de Jeroboão, um sujeito lá que não tinha sangue real nem nada, mas que é elevado a líder das tribos do norte que se separam da linhagem de Davi. Então um novo país surge, mantém o nome de Israel, né? Um novo reinado agora com o nome de Israel, e o reinado antigo, na linhagem de Davi, vai com o nome de Judá, que é o nome da tribo que ficou fiel à tribo de Davi, porque era a própria tribo de Davi, né? Enquanto isso, capítulo 14 e 15 mostram a sucessão de Salomão, né? Salomão morre, seu filho Roboão, depois seu neto Abias e depois Asa governam sobre o reino do sul, Judá. E aí o nosso autor vai alternando, né? No capítulo 15 ele fala do reino do norte de novo, o filho de Jeroboão, Nadab, depois Baasa e depois Elá, no reino do norte, vão desempenhar os seus reinados. No capítulo 16, assim como Jeroboão tinha sido líder ali de um golpe de estado para poder sair ali do reinado de Salomão, um novo golpe de estado agora derruba a linhagem de Jeroboão, né? E surge então Zinri. E logo em seguida um novo golpe de estado agora com Onri, que se torna o novo rei no capítulo 16. E do capítulo 17 até o 19, a história de Acabe, né? Talvez o pior dos reis ali do reino do norte de Israel, porque ele, com a sua esposa Jezabel, encaminham o povo, né, de Israel ali do norte para uma idolatria terrível, né? Eles adoram Baal, uma divindade cananeia da agricultura e da fertilidade. E então, nesses capítulos aí, nós temos um pouco da história de Acabe e sua esposa Jezabel. E o nosso trecho dessa semana termina no capítulo 20 com uma última vitória do Reino do Norte, né? Uma nota ali, quem sabe, de um pouco de esperança, uma vitória contra a Síria, que é um adversário mais ao norte. Os meus destaques dessa semana de leitura vão para, em primeiro lugar, as fontes, né? Nós estamos lendo um livro de história, né? O livro dos reis, e o autor, ele faz questão de mostrar ali que ele tem fontes escritas às quais ele recorreu para contar aquela história. Ele não é contemporâneo, ele não está escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo. Ele fez um compilado daquilo que havia de informação histórica e ele então registra, mas ao registrar, ele é inspirado e conduzido pelo Espírito de Deus para registrar exatamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos e da forma como Deus queria que nós soubéssemos dessas histórias, né? Então, nós não sabemos quem foi o autor, alguns estudiosos imaginam que poderia ser Jeremias, né, o profeta que viveu bem mais à frente e que poderia então ter feito essa recapitulação da história de Israel de um ponto de vista de Deus, né, de Deus tratando com essa nação. Mas então, nesse trecho que nós estamos lendo, há algumas fontes que são descritas, né? Então, eu vou aqui colocar algumas fontes aqui para vocês verem. Temos aqui o livro da história de Salomão, né, mencionado lá no capítulo 11, o livro da história dos reis de Israel, mencionado no capítulo 14, e o livro da história dos reis de Judá, mencionado no capítulo 15. Então, são as fontes que o nosso autor sagrado tinha em suas mãos para contar essa história para as gerações futuras, né? Mas eu acrescentei algumas aqui também, algumas que a gente já passou, né? E outras que a gente ainda vai passar. Por exemplo, lá em Gênesis 5, Moisés fala do livro da genealogia de Adão. Moisés também tinha acesso a algumas fontes para contar essas histórias antigas para nós e registrá-las segundo a vontade de Deus. Lá em Josué, nós vimos o livro dos justos, que é mencionado de novo lá no segundo livro de Samuel, no primeiro capítulo. Em 2 Crônicas, mais para frente, nós vamos ver a menção ao livro da história de Natã. Também lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, menciona-se o livro da história do profeta Semaías, o livro da história do profeta Ido e registro das genealogias. Então, há várias fontes históricas que os autores sagrados recorreram
para, de maneira inspirada, né, fizeram essa pesquisa e de maneira inspirada fizeram um registro dessas histórias para as gerações do povo de Deus. Isso não é estranho para nós, né? Lucas começa o seu evangelho dizendo que fez uma pesquisa histórica e ouviu testemunhas, leu o que já estava sendo escrito a respeito de Jesus e fez ali o seu relato em ordem, né? Ele começa assim o seu evangelho do Senhor Jesus. Um outro destaque aí, é claro, é a própria queda de Salomão, né? Apesar da sua grande sabedoria, Salomão caiu devido a casamentos mistos, e esse é um tema recorrente nas Escrituras, viu? Por exemplo, nós vemos Balaão, né, ensinando os cananeus a se casarem a casarem suas filhas com os israelitas para que eles se corrompessem, né, para que eles perdessem a sua ligação com Deus. Nós vemos aí no nosso próprio trecho aí Acabe, que se casou com Jezabel, que não era do povo de Deus, né, era um daqueles povos cananeus que tinham vizinhos ali de Israel, e eles adoravam Astarote, e ela então era pagã, ele se casou com ela, e assim como Salomão, ele acabou se corrompendo também com ela, né? Temos Esdras e Neemias, né? Mais para frente chegaremos nessa leitura, e lá nós vemos que Esdras e Neemias chegam a agredir fisicamente alguns líderes do povo de Judá, né? Entre os judeus, que tinham se casado com mulheres que não eram do povo de Deus, né? Eles chegam a agredi-los lá, olha, o que você está fazendo, né? Como um líder fazendo uma coisa dessa. E, claro, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que diz que a irmã que é viúva fica livre para se casar, mas somente no Senhor, o que nós também entendemos como uma referência a esse princípio que vai de ponta a ponta das Escrituras, que diz que os filhos de Deus devem se casar também com outros filhos de Deus e não viver num jugo desigual, né, num casamento, né, que não consegue expressar a unidade que o povo de Deus tem com o seu Deus. Mas enfim, Salomão então caiu por esse velho pecado aí, e ele então se entrega à idolatria, e o castigo divino é a diminuição do reinado que Deus tinha prometido para Davi, seu pai. Então lá no capítulo 11 a gente vê Deus falando, ó, por causa disso você vai perder uma parte do seu reinado, e de aí em diante nunca mais o reino de Deus, o reino de Israel teve a mesma dimensão e o mesmo poder que teve debaixo de Davi e Salomão. Consequências prolongadas, né, a longo prazo daquele pecado de Salomão. Nós vemos também um destaque importante na ganância de Jeroboão, né, que era um homem ganancioso, mas sem expectativas. E aí o profeta vai lá e fala com ele sobre ele ser ungido como rei de Israel, e aquilo instiga a sua ganância, e ele vai então correr atrás desse cargo, né, desse reinado, e portanto acaba se tornando rei mesmo, um péssimo rei. Nós também vemos a ganância de Roboão, instigada pelos seus colegas, né? Olha, se o meu pai cobrava impostos e exigia trabalhos de vocês, eu vou cobrar mais ainda, e vou exigir mais trabalho ainda, e é isso que leva ele a perder uma parte significativa do seu reinado, né, que seu pai tinha conquistado, e por causa, né, desses amigos que o aconselharam mal no capítulo 12, né? Também vemos Jeroboão levando as 10 tribos de Israel à idolatria por motivos políticos. Ele não queria que o povo voltasse lá em Jerusalém para adorar no templo, então ele faz ídolos, né? 2 bezerros de ouro lá, como tinha sido feito lá no deserto, como vimos em Êxodo, e leva o povo à idolatria para que ele não perdesse o domínio sobre o povo. Então, motivos políticos que acabam, né, interferindo com a fé daquele povo. Então, disso tudo, nós temos alguns exemplos de que Deus dirige os poderosos nos bastidores. Os poderosos estão achando que estão fazendo acordos, estão achando que estão dirigindo, estão achando que estão conduzindo todas as coisas, mas na verdade Deus é que está empurrando para o cumprimento dos seus propósitos e das suas promessas, né? Mas por outro lado, vemos aí quando a religião é colocada a serviço da política, e o resultado sempre é a corrupção da fé de um lado e a exploração do povo do outro, né? Então essas duas coisas não combinam, não devem ser misturadas desta maneira, né? A religião a serviço da política. E terminamos então esses destaques dizendo o seguinte: em Judá temos, né, as 2 tribos do sul ali, Judá e Benjamim, temos Roboão e Abias, que são bons reis, Asa, que são maus reis,
Asa e Josafá, que são bons reis na sequência. E em Israel, as 10 tribos do norte, nós temos Jeroboão, Nadab, Baasa e Elá, que são maus reis. Depois temos Zinri e temos Onri, que são também maus reis, e Acabe, que é o pior de todos. Então a gente vê que, enquanto no Reino do Sul há altos e baixos, no Reino do Norte é só ladeira abaixo mesmo. Bem triste a história do povo de Israel do Norte. Para terminar, dois destaques teológicos. Primeiro, quando nós vemos esses reis de Israel, nós vemos a importância que eles têm para a vida espiritual do povo. Um rei bom leva o povo a Deus, um rei mau leva o povo à idolatria. Fica bem claro que eles são representantes do povo. E, portanto, o nosso autor aqui, ao descrever essas mazelas e mesmo alguns sucessos, ele está nos apontando a necessidade de um mediador, de alguém que de fato conduza o povo de Deus na direção da justiça. E é claro, esse mediador só vai vir depois com Jesus Cristo. E um último destaque, teológico também, nós vemos nessa história de erros e acertos, mais erros do que acertos, nós vemos o retrato do Deus que é fiel à sua aliança e ao seu povo, né? Vemos o retrato de um Deus que é misericordioso, inclusive com um povo infiel, que está sempre divagando, sempre hesitante, sempre cocheando entre dois pensamentos, como diz o profeta Elias. São essas aí os nossos destaques para a leitura dessa semana. Espero que vocês possam ler e aprender bastante aí com esse povo teimoso de Israel e de Judá, com esses reis teimosos, rebeldes, né? Mas acima de tudo com esse Deus fiel e misericordioso. Até a próxima semana.